Fala rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre empresa cíclica, tem Vale e todo o setor de mineração, tem a Cosan que está oficialmente na casa de R$ 4 por ação e a gente vai falar um pouquinho também da Petrobras que trouxe um recorde de produção e ao mesmo tempo uma notícia negativa com 2 rebaixamentos na empresa. Bom, então o primeiro ponto a gente vai falar um pouco da Cosan, que começa a trazer alguns sinais de otimismo por parte do mercado, só que o comportamento da ação ele é totalmente o contrário disso. Então 2026 pode até ter algo positivo, só que 2025 ele foi um ano para deixar para trás. A Cosan ela acumulou uma queda de quase 34% e além disso, hoje a Cosan ela voltou oficialmente a ser negociada na casa dos R$ 4. Ela baixou da casa de 5, chegou a ser negociada pela manhã ali a 4,96. Nos últimos 5 anos só destruiu o valor de quem investiu na companhia e recentemente ela anunciou uma chamada de capital no follow-on, para que ela consiga se capitalizar e trabalhar em cima da dívida. Isso daqui é negativo porque o anúncio ele foi feito na casa de R$ 6, R$ 7. O preço ele veio muito abaixo, na casa de R$ 5 em apenas alguns meses depois. A cotação já vinha abaixo de R$ 5. Ainda assim, existem alguns pontos positivos nesse relatório do BBI, por exemplo. Eles trazem que a simplificação do portfólio e o corte de despesas eles devem cair quase que pela metade nos próximos anos. E a Compass, ela traz um resultado fora da curva e pode ajudar a companhia. Além do BBI, outras casas também mudaram a recomendação. O BTG, por exemplo, ele trouxe um potencial de mais de 100% para a Cosan, porque com base no preço atual dela de mais ou menos ali R$ 5, eles têm um preço-alvo de mais de R$ 10 por ação. Aqui no comentário rápido, eu deixaria de lado toda essa questão do potencial e focaria muito mais na parte de controle de custos, desalavancagem e no momento que ela vai conseguir voltar a trazer geração de caixa positivo, fluxo de caixa positivo, aí sim a Cosan ela pode sim trazer uma grande virada. Porque até agora, nos últimos 5 anos, quem investiu na companhia perdeu quase 80% de todo o capital que foi investido. Essa cotação de hoje é o menor valor dos últimos 10 anos. Então, a última vez que ela foi negociada na casa de R$ 4 por ação foi em 2016. Ela chegou recentemente, no momento que ela era muito falada, a ser negociada a quase R$ 30 por ação. Então, imagina só o tamanho do prejuízo de quem seguiu esse tipo de movimento. E não só movimento, mas quem comprou sem estudar a companhia. Porque nesse caso dá para tirar 2 grandes lições. A primeira e maior delas é sobre endividamento. Isso aqui é uma visão que é muito difícil o investidor, principalmente o iniciante, entender de que a dívida ela é o terceiro pilar mais importante. A dívida ela vem antes mesmo do que o pagamento de dividendos em si. Se não colocar a dívida na análise fundamentalista antes da análise do dividendo, seja pagamento atual, projeção futura ou dividendo histórico, tudo isso pode ir abaixo porque nenhuma empresa altamente endividada ela tem capacidade de pagar dividendo. E a segunda lição é não copiar, não seguir grandes investidores cegamente só porque eles têm uma história de sucesso, porque o momento ou até a ideia de investimento deles provavelmente vai ser diferente da sua. Então, grandes investidores, eles também erram, faz parte do processo, mas para pensar comigo. Se está sujeito ao erro, é melhor que seja um erro cometido por você, estudado por você, com a estratégia definida para você. Então, deixa de copiar o movimento e começa a investir por conta. Isso a gente vai comentar agora sobre a Petrobras. Ela trouxe uma notícia positiva hoje, só que teve uma série de rebaixamentos seguidos, tanto na recomendação quanto no preço. Então, o BTG, que tinha recomendação de compra, ele rebaixou ela para neutra, então ela passou a ser manutenção para o banco, mesmo com ela do lado de dentro. Então, aqui olhando para o operacional, em um momento muito positivo, a gente já vai ver que ela consegue crescer produção, é uma empresa bastante eficiente, porém, a questão da visibilidade macro, principalmente aquilo que vai envolver a ingerência em cima da empresa, isso vai contra e gera um conflito com a questão da precificação. Então, a questão preço, eles consideram algo injusto e que faz sentido. Então, além disso, ela tem potencial para crescer daqui para frente. Eles trazem toda aquela consideração que a gente já estudou da margem equatorial, que ela pode adicionar não só de produção, mas em termos de receita. Porém, eles colocam que o impacto disso ele só vai ser sentido a partir lá de 2027. E aqui no comentário rápido, 2027 não está longe. A gente já está em 2026, a gente está falando aqui de menos de 12 meses para que ela comece a trazer uma perspectiva um pouco mais séria de captação, de perfuração, de quanto tem disponível lá naquela região. Então, isso é um ponto que pode sim estar mais próximo do que o esperado, tá?
Então aqui também a recomendação da UBS, eles abaixaram o preço-alvo da companhia, eles mantiveram a recomendação, porém a expectativa de ganho um pouco para baixo do caso dela, tá? O novo preço-alvo foi de para R$ 40 e eles reforçam a tese de que a Petrobras nos próximos anos é uma ideia mais de para dividendo do que para valorização. A expectativa do mercado é que ela pague entre 10% e 11% em 2026. Então, um pagamento bem positivo, que fica acima de 2 dígitos, e esse pagamento ele deve se manter. E aqui o interessante é que eles trazem um cenário até um pouco pessimista, onde ela mantém essa produção atual, só que o preço do petróleo, da commodity, ele vai cair muito forte. Ele sai de $65 e vai para $55 o barril. E ainda assim, ela tem margem suficiente, uma geração de caixa, para que ela pague 8% de dividendo. Então, se essa estimativa ela estiver correta, isso traz margem e até segurança, mesmo que a commodity ela venha cair. Bom, agora saindo do lado negativo e vindo para uma notícia muito positiva que saiu hoje, é que a Petrobras ela anunciou que fechou 2025 com um novo recorde de produção, então ela conseguiu crescer ao longo de todo o ano. Essa produção ela só mostra até o terceiro trimestre, porque o relatório do quarto trimestre ele ainda vai ser divulgado, mas dá para ver aqui o crescimento constante na produção total. Esses 3,2 milhões são a produção total, porque esse novo recorde ele vem de produção própria da Petrobras. Então, eles atingiram 2,5 milhões e ficou acima da expectativa aqui da companhia. Ela pretende atingir 2,7 milhões já em 2028. E isso traz um crescimento acima de 2 dígitos, algo que ela não via há mais ou menos aí 10 anos da extração de petróleo. Agora, um comentário rápido. A Petrobras ela tem passado e deve passar 2026 com a volatilidade muito alta. E aí fica um ponto de atenção para o investidor para ele tentar não fazer previsão. Tá? É um cenário muito difícil de saber o que vai acontecer daqui para frente. Uma hora a questão da oferta acelera, a demanda diminui e o preço cai. E aí de repente, do nada, uma tensão geopolítica, ela vai gerar uma preocupação, né, com a oferta e vai fazer com que o preço do petróleo ele dispare do dia para a noite. E o petróleo que já tinha aí $59 o barril para 65, que faz as ações da Petrobras sair de R$ 29 para 33 em menos de 2 dias de negociação. Então, um pouco mais de cuidado e tentar não prever o futuro. Ele tende a ser o melhor caminho. Na verdade, ele vai ser o melhor caminho agora para 2026. Bom, além disso, falando de outras empresas cíclicas, só que agora o foco é no setor de minério, o BTG ele trouxe uma prévia de mais de uma dezena de empresas. Então, aqui é importante, para quem acompanha a temporada de balanços, que ela já inicia agora no final do mês de janeiro. O mercado ele sempre tem uma estimativa com base na produção mensal e nos dados que as empresas trazem. Então, o BTG ele traz que a parte de mineração ela deve seguir muito positiva. A Aura e a Vale elas são as principais escolhas para o setor. Então, na tabela de prévias, eles trazem receita, geração de caixa e o lucro que cada uma dessas empresas deve trazer. Então, a Vale ela deve seguir esse momento positivo. Os embarques de minério eles saltaram nos últimos meses, a receita e a geração de caixa elas devem subir 10% cada uma e o lucro ele deve ficar próximo aí de 2,4 bilhões. Então, é uma memória praticamente em todas as linhas da Vale. Já a CSN, apesar de um volume maior no período, ela deve trazer uma queda de 4% na receita, 20% na geração de caixa. Então, provavelmente, caso isso aqui se confirme, a CSN Mineração ela deve trazer uma queda na lucratividade, não só na comparação anual, mas também na comparação trimestral. E a CSN, a empresa que controla a CSN Mineração, ela deve trazer queda também em todas as linhas, 11% de receita, 16% na geração de caixa. O lucro líquido ele deve ter uma melhora na comparação atual, mas também deve ser negativo agora para o quarto trimestre. Lembrando que a CSN ela está numa saga para tentar melhorar o fluxo de caixa. A dívida ela está muito alta. A CSN é uma empresa muito alavancada que recentemente se desfez. Ela vendeu uma participação da Ferrovia para a CSN Mineração, que é a controlada dela. E agora ela acabou de soltar um novo plano para se desfazer de mais ativos e tentar reduzir as dívidas em até 18%.
18 bilhões de reais. Então olha só o tamanho da dívida bruta da CSN. E vale acompanhar também se ela não vai fazer nenhum outro movimento que possa prejudicar a CSN Mineração. E ainda no setor agora, falando um pouco da Gerdau e Usiminas, a Gerdau ela deve ter um resultado estável tanto em termos de receita quanto geração de caixa e lucro. A Usiminas ela pode apresentar queda de receita, queda de geração de caixa e o lucro, apesar de estar aqui menos 20 milhões, ele já foi negativo em todos os outros trimestres. Já que a CBA eles esperam que a receita caia 2%, que o EBIT da geração de caixa ele tem uma queda de 37%, quase 40%, mesmo com um volume maior. E aqui no comentário rápido, até no cenário favorável, ela subiu muito recentemente, porque a cotação do alumínio, que é aquilo que ela vai acompanhar, ela atingiu o maior valor dos últimos 3 anos. E toda essa alta, ela veio agora em 2025. Então o momento dela é muito positivo. Uma outra empresa que está performando muito bem é a Aura, que deve entregar uma receita 90% maior, o EBIT da geração de caixa quase 200% acima, enquanto o volume, que na casa da Aura, né, que é uma empresa que trabalha majoritariamente com ouro, eles estão 16% no trimestre. Então, no caso dela aqui, ela está aproveitando todo esse momento do ouro. A alta do cobre também é muito positiva, ela tem uma certa exposição e o cobre subiu muito recentemente. E não só ele, o cobre, o ouro, o alumínio, a prata, todos esses metais de utilização que são um pouco mais valiosos, eles subiram muito no último ano. E falando agora do setor de papel e celulose, o resultado ele deve ser misto. A Suzano, por conta de uma exposição maior em cima da celulose, ela deve ter uma queda de 16% na receita, de 22% no EBITDA da empresa, daí o preço praticado, esse aqui que influencia muito, ele cai 11% e o volume ele cai 3%. Por isso o BTG ele espera um prejuízo de mais de 1,3 bilhão. Já a Klabin, a receita deve cair 2%, o EBITDA também 2%, então aqui dá para ver uma estabilidade de resultado e o lucro praticamente em linha com o quarto trimestre do ano passado. Agora a Irani, ela tem uma queda de 3% na receita, uma alta de 15% na geração de caixa, enquanto o lucro ele deve ser de apenas aí 30 milhões, uma queda inclusive na comparação trimestral. A Dexto, ela por fora, a receita estável, o volume estável, o crescimento de 19% na geração de caixa e o lucro ele deve ser praticamente o mesmo na comparação anual. Então essas são todas as empresas do setor e agora um comentário rápido é que dá para perceber que a Vale ela voltou a chamar a atenção. Tem sido a empresa favorita do mercado e lidera hoje todas as listas de recomendação com essa alta recente do minério. Ela chegou a saltar aí 5% nos últimos dias. Só que é exatamente nesses momentos que o investidor ele precisa ter um pouco mais de cuidado. A Vale ela ficou um longo período na casa de R$ 50 por ação, chegou a ser negociada aí a R$ 49 por ação. E durante todo esse tempo a gente estudou, a gente trouxe vídeo para falar de toda essa queda da empresa. Até falei lá no meu Instagram se fazia sentido investir numa empresa que só trazia lucro, se valia carregar ela para aposentadoria, enquanto ela tinha a menor cotação dos últimos anos. Daí o mercado sobe, ela começa a chamar a atenção e agora que o investidor precisa ser um pouco mais racional, porque as elevações elas começam a aparecer, começa a falar de geração de caixa, compara a precificação e vê EBITDA com outros pares de setor lá fora. Então, BHP, Rio Tinto, a Vale como sendo a empresa que mais paga dividendo, o investidor vai lá, compra as ações da empresa, acreditando no potencial que sim, ele existe. A Vale ela é uma excelente empresa, só que grande parte da margem ali como investidor, ela já foi deixada no mercado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa no comentário aí se vocês gostaram ou não, se são sócios de alguma dessas empresas que a gente estudou. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, considere fazer parte dela para você estudar um pouco mais ao longo de 2026, tá? E então é isso. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.